Se você vende no e-commerce, esse vídeo é para você. Você que começou pequeno, só um CNPJ, depois descobriu que precisava de mais de uma conta no Marketplace, porque se tomasse uma suspensão, você ficava sem faturar nada. E o faturamento também pressionou você a abrir outros CNPJs, por causa do enquadramento no Simples Nacional. Aí a CNPJ no nome da esposa, no nome do filho, no nome do irmão, da cunhada, do cachorro, e vira uma verdadeira bagunça. A Receita Federal não gosta disso e tem ganhos muitos processos no CARF. É disso que vamos falar aqui hoje. Organização societária, organização financeira, como escapar da fragmentação artificial de atividade econômica, que é isso que a Receita procura, e do enquadramento como grupo econômico com impostos retroativos e multas de até 150%. Tudo isso depois da vinheta. Empreender no Brasil não é para amador. Se você vende no e-commerce, com certeza você usa Mercado Livre, Shopee, Amazon ou site próprio, buscando ali otimizar a sua receita, É o caminho de todo mundo. Muitas vezes você começou na sala, na garagem, dividindo tarefas com seu cônjuge, irmãos, buscando ali estabelecer o seu negócio. E quando começou a dar certo, porque o crescimento é rápido, as vendas explodem, o estoque aumenta e o faturamento começa a bater no limite do Simples Nacional. E aí é nesse momento que muitos empresários tomam a decisão que parece genial, mas que pode destruir o negócio do dia para a noite. E é abrir múltiplos CNPJ de forma bem desorganizada. Eles distribuem essa empresa entre parentes, esposa, irmão, mãe, acreditando que está fazendo um ótimo planejamento. Legítimo, apenas protegendo suas contas no Marketplace, porque uma coisa que o e-commerce sofre muito são esses bloqueios, por qualquer queixa de consumidor. Isso vira um transtorno, você fica ali 1, 2, 3, 5 dias, uma semana sem responder. Muitas das vezes você acaba tendo problema e não consegue nem usar a conta. E para resolver todos esses problemas, o que é que se cria? Uma estrutura que a Receita Federal entende, e não só por isso, mas por causa dos endereços e outras coisas que nós vamos explicar aqui, a fragmentação artificial de atividade econômica. E hoje eu vou te mostrar detalhadamente quais são esses riscos, o que a Receita olha quando ela analisa isso para desmascarar essas estruturas familiares. E o mais importante, como você regularizar sua operação e mantê-la 100% legal e blindar o seu e-commerce antes que seja tarde demais. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o cenário real de muitos e-commerces, tá? Primeiro de tudo, não existe uma proibição explícita na lei que um único sócio ou membros da família não possam ter mais de uma empresa, optante pelo Simples Nacional, inclusive, Você pode perfeitamente ter mais de um CNPJ, sendo optante pelo Simples Nacional. No entanto, isso é importante a gente falar, existem regras rígidas que precisam ser respeitadas. A principal dela é o teto de faturamento. Se você participa de mais de uma empresa que está no Simples Nacional, a soma desse faturamento global não pode ultrapassar 4,8 milhões de reais por ano, sob pena de desenquadramento geral. Muitos empreendedores utilizam a justificativa de que precisam múltiplos CNPJs exclusivamente por razões comerciais. E até aí, tudo bem. O problema é quando você não se atenta aos detalhes. Um dos principais pontos aqui dessa diversificação das contas do Marketplace são nichos diferentes. O medo de ter faturamento zerado, conta bloqueada, muito comum. A intenção comercial, ela pode parecer legítima, mas o problema começa quando a divisão é meramente de fachada. Na prática, se todas as empresas operam como se for um corpo único, utilizando os mesmos recursos, os mesmos funcionários, o mesmo estoque, o mesmo local, você pode ter interdependência entre as empresas. E aí você tem aquilo que a Receita gosta, que é a fragmentação artificial. E o fisco sabe como isso é feito.
E ele sabe que você faz isso para burlar e pagar menos impostos, né? Quando a empresa não opera de forma autônoma, a Receita Federal e o CARF têm o poder de desconsiderar a separação jurídica e cobrar os impostos retroativos. Eles voltam até 5 anos, tá? Para fazer com que desenquadre todas as empresas, e aí desenquadrando todas essas empresas, o que acontece? Você vai pagar imposto retroativo fora do regime do Simples Nacional, isso significa muito imposto, e também multa de 150%. Então, fica muito pesado os impostos quando você ousa fazer alguma coisa errada nesse sentido. E como é que desarma os pinos dessa bomba relógio? O pino da bomba relógio é bom, né? Vamos mostrar primeiro quais são esses pinos, né? Quais são os pinos? O endereço compartilhado é o mesmo. Muitas das vezes apresentam industrialização irregular. Não é uma industrialização complexa que eu estou falando, tá, gente? Às vezes é embalar, às vezes é formar um kit, uma outra coisa ali, pegar o produto que vem desmontado e montar, isso é tido como uma industrialização pequena, mas tá? Outro item do estoque, outro pino, é o estoque comum, tá? É uma empresa só que compra porque foi ela que conseguiu o cadastro com o fornecedor, só que quem vende é a empresa da mãe, a empresa da sogra, a empresa do cunhado, a empresa por aí vai, de todo mundo, tá? E uma logística informal. Esses são os 4 pinos da bomba que estouram, tá? E aí, o que acontece? Você vai ter que correr para arrumar tudo isso, tá? Então vamos lá, com esses 4 pinos armados, né? O endereço, vamos lá, endereço compartilhado sem divisão real. Registrar todas as suas operações de e-commerce no mesmo endereço, sem qualquer segregação. Isso é um problema, sem segregação de sala, sem segregação de espaço, você não sabe o que é o que. Você chega num lugar, tá lá, Avenida Nações Unidas 17007 e só. Você está ocupando todo o endereço, ninguém pode fazer isso, você tem que colocar que você está no conjunto 56, né? Que é na sala 1 ou na sala 2, e você tem que identificar essa sala, você tem que identificar o espaço que é cedido para uma empresa só. Se você não identifica, o que acontece? Você tem problema, tá? A grande maioria das empresas, né, tem problema com isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Cefaz não permite compartilhamento de endereço para atividades comerciais sem separação de espaço físico. Fazer isso atrai fiscalização. E se atrai fiscalização, é problema. Vamos falar aqui agora, ó, da bomba 2, a industrialização oculta. Seu e-commerce, se ele comprar matéria-prima, insumo, transformar essa matéria-prima em produto final, em kit, montagem ou personalização e vender, isso é considerado uma atividade industrial. Se a sua empresa possui KNAI específico, ok. Agora, se ela só tem KNAI de comércio, né, aí tem um problema, porque você está irregular com as atividades que você está executando, né? Atividade industrial exige habilitação legal e é um problema que muita gente ignora, tá? Você precisa estar 100% regular para não ter problema com vigilância, com Anvisa, seja lá com que for o órgão que fiscalize a sua atividade, tá? A bomba 3, estoque compartilhado. Esse é o erro campeão. Manter o estoque físico em uma única prateleira, sem sair organizando de acordo com o que está vendendo. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente só consegue cadastro para comprar de um fornecedor por uma única empresa, porque essa empresa precisa ter um volume mínimo, tá? Quando isso acontece, essa empresa compra, só que a pessoa tem 3, 4, 5 empresas diferentes e sai vendendo, ela sai vendendo por quem ela não comprou. O que acontece nesse momento? Nós temos uma empresa só comprando e diversas vendendo. Imagine você, o fisco, ele não está vendo o seu produto, tá? Mas quando você emite a nota, ele sabe que você emitiu e sabe se esse produto entrou no seu estoque ou não. E é aí que mora o problema. Por quê? Porque ele vê que não está entrando o produto, mas vê o produto saindo, tá? Isso é sonegação fiscal, isso é emitir nota sem ter nota de entrada. Imagina você estar com o carro indo entregar a mercadoria e ser pego, né, separado pela polícia, separado por fiscalização. Isso é um problema sério, tá? O produto
Para poder transitar, ele precisa estar juridicamente coberto pela nota fiscal, tá? É a nota fiscal quem dá amparagem para esse produto rodar na rua, tá? Sem isso, é problema. Não tem como você fugir. Agora, por último, não menos importante, a bomba número 4 é o seguinte, é a operação logística sem contrato, tá? É muito comum, por quê? Porque o grupo compra o material de embalagem, usa funcionário que está registrado só em uma, faz a pick-pack ali, que é a separação e embalagem de todos os pedidos de todas as empresas, tá? Isso acontece, isso não tem um contrato, isso não tem uma cobrança formal, simplesmente sai executando, porque é todo mundo da mesma família, e o que acontece? Isso é enquadrado pela Receita como grupo econômico, né? Isso é um trabalho de grupo, e aí você se expõe erroneamente, você se expõe porque você não conhece isso, tá? Agora nós vamos falar aqui do checklist que a Receita faz para poder te pegar pulando. A Receita Federal, ela já tem uma receita de bolo que ela segue, tá? E essa receita de bolo é muito prática, tá? Por quê? Porque ela consegue pegar todo mundo rapidamente, tá? É um checklist para caracterização de grupo econômico, tá? Mas como assim que a Receita vai descobrir como eu opero na minha empresa? A resposta é simples, cruzando dados tecnológicos. Com a unificação dos sistemas, Estado, União e Prefeitura, o fisco tem acesso em tempo real ao seu saldo de estoque, a emissão de notas fiscais, transações bancárias pelas declarações, seja DIMP financeira. Quando a Receita suspeita que várias empresas fazem parte de um mesmo grupo econômico, né, é um grupo econômico artificial, eles fazem um checklist de descaracterização e não tem dificuldade em descaracterizar as empresas, tá? Elas vão olhar a sua operação e vai fazer a seguinte pergunta, preste atenção, porque você vai ser pego aí, ó. Infraestrutura. As empresas estão no mesmo endereço físico e compartilham no mesmo local de estoque? Sim. Primeiro problema. Segundo, marketing e identidade. As empresas utilizam a mesma marca, o mesmo e-mail, o mesmo site, o mesmo telefone de contato. É tudo igual? Sim. E não pensem vocês que o fisco, se precisar, não compra da sua empresa para saber que você está fazendo coisa errada, tá? Se ele souber, tá? Se ele estiver olhando para sua empresa, eu estou falando porque eu já peguei contribuintes assim, já fiz trabalho em cima disso, em que o posto fiscal comprou mercadoria de um contribuinte específico para saber se ele estava emitindo nota, tá? E aí pegou, e aí por causa disso esse contribuinte virou cliente do escritório, a gente organizou a vida dele, né? Foi um lapso temporal nesse caso, inclusive, uma situação específica, mas cai justo na mão de quem? Cai na mão do fiscal, né? E aí isso se torna um problema, tá? O outro ponto importante, gestão de pessoas. Os funcionários que embalam os produtos de uma empresa são os mesmos que trabalham nas outras, sem registro formal, sem compartilhamento e rateio dos custos? Isso é um problema. Administração. O gerenciamento financeiro é unificado? Quem toma as decisões comerciais e define os preços para as empresas? É o mesmo gestor? Os preços são iguais? Fluxo de trabalho. Existe uma separação real das contas bancárias ou os dinheiros se misturam? Ah, não, tenho que pagar o fornecedor, agora a gente pega, olha para o fornecedor, saca dinheiro de todas as empresas, centraliza num lugar só e paga o boleto. Como é que é feito isso? Ah, tem quem importe mercadoria. Quem está importando para todo mundo, né? Qual a empresa que emite o pagamento, né? Isso está desordenado? Qual a independência que a empresa tem uma com a outra? Nenhuma. Se cada empresa possui um único fornecedor, né, ou não possui fornecedor nenhum, né, e isso aí vira um problema. Então vocês estão entendendo que eu estou sempre falando a mesma coisa, né? As empresas não têm organização, comprar e vender por várias empresas, né? Compra por uma só e vende por várias, desorganização financeira, desorganização de estoque, mistura de marca, centralização de decisão. Vocês estão vendo que a gente está sempre falando da mesma coisa, né? E isso acaba se tornando um problema sério para as empresas. E aí o que acontece? Se o fisco conseguir responder que uma empresa não vive sem que a outra também exista, e na maioria das vezes isso acontece, o fisco descaracteriza essas empresas
ele unifica o faturamento, desenquadra do Simples Nacional. Desenquadrando do Simples Nacional, ele impõe multas punitivas de 150%, retroagindo isso em 5 anos. E os sócios, todos os familiares, eles respondem solidariamente com todos esses impostos e multas, tá? Então, é por isso que vocês precisam ficar atentos, vocês precisam olhar para o negócio que vocês estão fazendo, para ele não desmoronar do dia para a noite. É isso que nós, como contadores, tentamos alertar os nossos clientes para que vocês não sofram com isso, porque isso é uma dor real, tem muita gente sendo pego, a Receita está olhando para isso o tempo todo. E aí, nós já falamos do erro do caixa único, nós já falamos do erro da circulação de estoque fantasmas, nós já falamos do erro de achar que um contrato de gaveta resolve tudo, sem métrica de cobrança, sem uma forma clara de vocês compartilharem custos e despesas, né? E nós já falamos de como que a Receita olha para isso. Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente? Empresário, eu sei que você está assistindo o nosso vídeo, que você está gostando do conteúdo, afinal você já está do meio para o final. Agora pensa bem, não deixe que a desorganização quebre o seu negócio, quebre o seu e-commerce. Se prepare para ele agora. Então, a PPS é consultoria contábil. Nós temos aqui diversos clientes de e-commerce, nós estamos acostumados a lidar com isso e podemos blindar o seu negócio. Entre em contato com a gente agora, chama no link, manda mensagem que eu pessoalmente responderei cada um de vocês para que a gente possa resolver a sua vida e a sua empresa. Agora vamos resolver a sua vida, né? Você ficou até agora no final do vídeo, na parte final, justamente para poder entender o que você precisa fazer para resolver a sua vida. Então é disso que a gente vai falar agora, tá? Você tem que estruturar o negócio da sua empresa de forma que seja viável operacionalmente e eficiente e, acima de tudo, 100% blindado contra a fiscalização, tá? Existe uma engenharia jurídica e fiscal que é perfeitamente legal para isso, tá? Sem que você precise fechar suas contas no marketplace ou fundir todas as empresas de forma desvantajosa, né? E ela funciona com 4 pilares, aí, com 4 etapas que eu vou passar agora, tá? A primeira é a segregação física e societária da sua empresa. Na hora que você faz essa separação, o primeiro passo é adequar o contrato social da sua empresa, garantir que as empresas tenham independência. Se elas estiverem no mesmo espaço físico, a gente altera o contrato para segregar em salas individualizadas. Então você está no mesmo endereço, no mesmo conjunto comercial, mas você separa e identifica cada empresa individualmente, coloca o estoque dessas empresas em cada espaço alocado, tá? Agora você precisa ter isso separado, tá? Senão você vai ter problema, tá? Não dá para você brincar com isso. Gente, tá todo mundo tomando pancada da Receita. A Receita não tem perdido uma, tá? O segundo pilar é a centralização da atividade industrial. Muito comum, acaba não centralizando. O que você tem que fazer? Alterar o contrato social, refletir o que não é correto, garantir as licenças regulatórias necessárias para essa atividade, para essa operação, para esse produto, e só assim você vai ficar em paz. Por quê? Porque só uma empresa vai ficar responsável por comprar matéria-prima, produto, insumo de forma regularizada. O terceiro passo é o mais importante. Você vai fazer a consignação mercantil dessas mercadorias para as lojas co-irmãs aí, tá? Simplesmente compartilhar o estoque é ilegal. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a consignação. A mercadoria continua armazenada no mesmo espaço, na mesma sala, tá? Só que ela vai ser controlada individualmente pela consignação. E aí a cada 5, a cada 10 dias você tira o relatório, vê o que vendeu, faz a venda, emite a cobrança e recebe, e emite uma nova consignação para dar substância ao estoque dessas empresas efetivamente, tá? E aí essas empresas vão ter estoque para vender diretamente para o consumidor final no marketplace, emitir nota e vai resolver o seu problema. Eu estou falando a cada 5, 10 dias, pode ser no período que você bem entender. Se você conseguir colocar estoque para a empresa girar um mês, no final do mês você puxa tudo isso aí e resolve e emite a cobrança, tá?
o pagamento desse faturamento é realizado em conta bancária, tá? Não vai esquecer isso, gente, de maneira independente, mostrando independência e fluxo financeiro separado, tá? E por último, um contrato de prestação de serviços logísticos, atividade de picking, packing, que é a separação e embalagem, né, a expedição, que muitas vezes é feita por um funcionário só que tem para cuidar de todas essas empresas, tem que ser de forma separada, né, com prestação de serviço garantida em contrato, com remuneração clara, tá? Não é um achômetro. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão quebrar. Vocês vão construir um negócio por 5, 10 anos e na hora que vocês pensam que estão bem, o fisco vem e acaba com o sonho, tá? Ele acaba com o sonho americano. Porque o governo é assim, ele não te ajuda em nada, ele te cobra e te ferra. É isso é governo, tá? Com essa estrutura, você resolve estabelecimento, você resolve personalidade jurídica, você resolve estoque e resolve a parte financeira. E aí você está preparado para poder lidar dia a dia com a sua empresa sem dor de cabeça com o fisco. É isso. Essa é uma reorganização societária e operacional que não acontece do dia para a noite. Você tem que fazer planejamento, análise individual, olhar para o NCM dos seus produtos, fazer um estudo de viabilidade tributária, preparação, já olhando para 2027 em reforma tributária, né, que está batendo na porta aí com chegada de BS e CBS, né, mas isso é um passo, é só um passo. Você tem que passar por isso também, né? Não dá para olhar para essas situações e ignorar, porque isso vai cobrar de você no futuro, tá? Se você se identificou com essa realidade, o seu próximo passo é fazer um diagnóstico completo. Dentro desse diagnóstico completo, você vai entender exatamente aquilo que você precisa fazer. Então, assim, é separar a atividade, separar as empresas, separar o financeiro, organizá-las todas de forma muito clara, ter contrato de remuneração, cobrar essa remuneração, vocês vão precisar emitir cobrança de um para o outro, sim, vocês vão precisar fazer tudo aquilo que vocês estão ignorando nesse momento, porque custa caro, porque custa imposto, mas precisa ter uma forma de olhar para isso, porque senão, ou você paga um pouquinho e sobrevive, ou você é cobrado de muito e morre, e não dá para morrer na praia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, a gente vai responder aí, o pessoal responde todo mundo, para que a gente possa ajudar a escalar o seu negócio com segurança, lucrando de forma blindada, e até o próximo vídeo.